Amados, nós vamos meditar na palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós vamos ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para os nossos corações. Nós vamos ler para a nossa meditação nessa noite, irmãos, apenas um texto bíblico. Filipenses capítulo 4, versículo 12. Filipenses capítulo 4, versículo 12. Hoje eu quero falar para os amados a respeito da necessidade de permanecermos firmes e inabaláveis na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus. O texto que nós vamos ler, ele foi escrito pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava preso em Roma. Ele havia sido preso em Jerusalém, porém apelou para César e o encaminharam para Roma. Roma era a capital do império e ali ele estava à espera do César. E ele ficou aproximadamente uns 2 anos preso em Roma. E nesse período, ele escreveu essa carta ao povo de Filipos, à igreja de Filipos, uma igreja que ele havia plantado ali na Grécia, na atual Grécia. Conforme os estudiosos, foi a primeira cidade da Europa a ser evangelizada. Evidentemente que naqueles dias, nos dias do apóstolo Paulo, não existia a Europa, não existia esses continentes como nós conhecemos hoje. O apóstolo Paulo foi um desbravador das terras dos gentios. Ele saiu de Jerusalém, ele saiu de Israel, e ele partiu para os gentios, e ele falou do amor de Cristo Jesus para aqueles que não conheciam, que não sabiam, não faziam ideia de quem era Cristo Jesus. Na verdade, os filipenses seguiam todo tipo de religião, exceto a religião judaica e muito menos a religião cristã, que naquela época ainda estava nascendo. Filipenses capítulo 4, versículo 12, nos diz: sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Irmãos, esta era uma verdade do apóstolo Paulo. Ele viveu de uma forma muito interessante, queridos. A Bíblia nos diz que era uma pessoa que tinha certos recursos, estudou aos pés do melhor professor da sua época, foi uma pessoa que era bem provável que tinha uma colocação social muito boa mesmo, até porque ele tinha acesso às autoridades e isso não era para todo mundo. A Bíblia nos diz ainda que era um homem que perseguiu profundamente o Evangelho, que correu atrás daqueles que se chamavam de cristãos e os prendiam e os matavam. Era uma pessoa terrivelmente perigosa, uma pessoa ruim mesmo. Ele era extremamente religioso e a sua religião o fazia ter este zelo. E nós vemos hoje em nossos dias, amados, algo muito semelhante. Nessas religiões loucas que estão por aí, em que as pessoas, mesmo sendo religiosas, fazem coisas absurdas, que é difícil de entender. Mas isso, irmãos, o apóstolo Paulo também fazia. É o zelo, o grande zelo, o zelo exacerbado pela religião, porém não conhecia o Senhor, não conhecia Deus. E como os amados sabem, um dia o apóstolo Paulo teve um encontro muito espetacular, um encontro sobrenatural com o Todo-Poderoso. Foi um homem que estava a caminho de uma missão, a missão prender cristãos, matar cristãos. Porém, no meio dessa caminhada, o Senhor se manifestou a ele, o Senhor se manifestou àquela vida, e Paulo, ele creu, ele conheceu o Senhor Jesus, e ele creu no Senhor, ele creu no Todo-Poderoso, e a partir daquele momento, irmãos, o Senhor tinha para o apóstolo Paulo um plano que começou a se desenvolver, um plano que passou a se desenrolar. E o plano que Deus tinha para o apóstolo é que ele fosse pregador da santa e bendita palavra. Um homem que fosse pelas terras, que andasse pelos países, pelas cidades e que falasse do amor de Deus de uma forma destemida, de uma forma maravilhosa, irmãos. E esse homem, queridos, ele não mediu esforço para cumprir a vontade do Senhor. Ele não mediu esforço. Nós já falamos em outras oportunidades as distâncias que o apóstolo Paulo andou, as distâncias que o apóstolo Paulo viajou, as portas que ele bateu para que o evangelho fosse anunciado às nações.
O que nós precisamos entender, porém nos parece que não é assim, é que não havia igrejas instituídas. O apóstolo Paulo, ele foi um plantador de igrejas. Onde quer que ele ia, ele deixava a semente do evangelho plantada. A semente do evangelho do Senhor plantada naquela terra, e ali florescia, porque o Espírito Santo de Deus trabalhava aquelas pessoas, e elas desenvolviam comunhão verdadeiramente com o Todo-Poderoso. Isso é muito interessante, amados, porque nós também temos um chamado do Senhor. Nós temos um chamado de Deus. Você tem um chamado de Deus para a tua vida. E o chamado do Senhor principal, queridos, e vale a pena ressaltar isso novamente. O nosso principal chamado é falar do amor de Cristo Jesus. Se há um dom universal, irmãos, se há um dom universal, é o de testemunhar de Cristo Jesus. Este, irmãos, não é para pastor, não é para presbítero, não é para apóstolo, é para o povo de Deus, é para aqueles que amam o Senhor, é para aqueles que amam o Todo-Poderoso acima de todas as coisas. Mas também nos chama a atenção na história desse homem, e nesse texto em específico, nos chama a atenção um detalhe, queridos. Mesmo o apóstolo Paulo sendo um homem tão usado pelo Todo-Poderoso, um homem, amados, que tinha nas suas mãos a graça do Todo-Poderoso, carregava em si o Espírito Santo de Deus, era templo do Espírito Santo de Deus, mas foi um homem que passou por momentos extremamente difíceis, irmãos, que nós não sabemos o que é isso, porque nós não passamos em nossa vida, em momento algum, pelas provações que o apóstolo Paulo passou. Quando nós lemos as cartas do apóstolo, você verá quanto sofrimento, irmãos, quanto sofrimento aquele homem passou, porque amou o Senhor Jesus acima de todas as coisas. Uma particularidade, e nós também não conseguimos ver isso na Bíblia, o apóstolo Paulo não conheceu Jesus Cristo. O apóstolo Paulo não foi contemporâneo de Jesus. Quando ele se converteu, Jesus já havia ressuscitado. E mesmo assim, irmãos, ele tomou posse da palavra do Senhor. Ele foi e ele testemunhou. Igreja, nós também não somos contemporâneos de Jesus. Quando nós nascemos, Jesus já havia ressuscitado 2000 anos atrás. No entanto, irmãos, a exemplo do apóstolo Paulo, nós precisamos tomar posse da palavra, nós precisamos viver a palavra, nós precisamos pregar esta palavra, pedir ao Senhor: Deus, me dá amor por ti, Deus, dá-me amor por ti, faça meu coração arder por ti, Jesus, faça meu coração arder por ti, meu Deus. Nós pedimos tanta coisa ao Senhor Jesus. Nós pedimos casamento, pedimos saúde, pedimos casa, pedimos trabalho, pedimos isso, pedimos aquilo, enfim. Mas eu creio que poucos pedem ao Senhor: Deus, dá-me do teu amor, dá-me do teu fogo no coração. Dá-me, Senhor, sentir a mesma coisa que tu sentiu enquanto na terra. Provavelmente poucos pedem essas coisas. Mas precisamos, irmãos, direcionar o nosso pedido para o Senhor. Pedir primeiro, amados, aquilo que nos edifica, aquilo que nos coloca de pé, aquilo que nos dá forças para andar. E quando nós tivermos isso nas mãos, amados, nós com certeza vamos experimentar o grande poder, a grande graça de nosso Senhor e Salvador Jesus. Irmãos, nós vemos na palavra que o apóstolo Paulo também, ele foi humilhado, irmãos. Ele foi humilhado porque amou a Cristo Jesus. Muitos olharam para o apóstolo Paulo e o humilhou profundamente, porque a sua fé não era semelhante à fé daqueles nas quais ele estava na cidade. A sua fé não era semelhante à fé daqueles que estavam nas cidades, naquelas cidades. E ele foi humilhado, irmãos, mas ele não desistiu do Senhor. Ele não abriu mão de Deus, ele não voltou atrás, porque o apóstolo Paulo não era daqueles que retrocedem, mas o apóstolo Paulo só tinha uma visão: andar, seguir em frente, amados. Queridos, nós precisamos seguir em frente sem parar. Eu sei que muitas vezes nós temos cobrado e temos falado muito a respeito dessas coisas aqui nessa igreja, sei disso. Hoje mesmo eu estava refletindo a respeito dessa situação,
Mas, amados, nós precisamos ter essa consciência no coração, que não há nada mais importante do que servir ao Senhor. Nada é mais importante, amados, nada é mais importante, mesmo que você ganhasse todo o mundo, se você não tiver Cristo Jesus no coração, o que lhe adiantaria? O que lhe adiantaria? Amém? Nós precisamos fazer como o apóstolo Paulo, abrir mão da nossa vida, abrir mão de tudo, para que a vontade do Senhor se manifeste, para que a vontade do Todo-Poderoso se manifeste na nossa existência. Algo interessante, um ponto fundamental que nós precisamos entender. O apóstolo Paulo não era um camarada triste, não era um camarada abatido, não era um camarada rancoroso, não era uma pessoa que não tinha prazer na vida, mas ele diz que aprendeu a estar satisfeito com o que tinha. Filipenses 4, versículo 11, ele aprendeu a estar satisfeito com aquilo que ele tinha. E o que ele tinha, irmãos, era a mensagem de Deus na boca, era a missão nas mãos. Ele aprendeu a estar contente, satisfeito com a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, num termo moderno, ele curtia aquilo que fazia, ele curtia pregar o evangelho, ele tinha prazer em falar do amor de Jesus, povo dos céus. Precisamos, irmãos, buscar isto o quanto antes, queridos, quanto antes para a nossa vida, para que nós possamos ter uma vida espiritual que tenha sentido, porque muitas vezes nós somos religiosos, mas a religião não nos dá sentido na vida, O que adianta, por exemplo, estarmos reunidos todos os dias, mas se não tivermos o coração rendido a Cristo, transbordante com a palavra do Senhor? O que nos adianta isso, irmãos? Mas é preciso, queridos, buscarmos o Senhor com todas as forças de nosso Senhor e Salvador Jesus, buscarmos o Todo-Poderoso, para que assim a nossa alegria seja constante, que a nossa alegria seja contínua, irmãos, uma alegria contínua. Amados, é possível termos essa alegria, é possível. O Senhor já nos disse que Ele nos deu essa alegria, basta que exercitemos essa alegria. É preciso exercitar a palavra, irmãos, praticar a palavra, para que ela ganhe corpo na vida da gente, para que ela faça sentido na vida da gente. Se eu não exercito a palavra, ela não fará sentido na minha existência, não fará, irmãos, e seremos crentes apagados, seremos crentes, amados, crentes que não têm luz, a luz do Senhor Jesus no coração. E quando nós somos crentes assim, irmãos, nós vamos depender apenas de pastor, de líderes, porque vamos olhar para eles, mas esqueceremos de olhar para o Senhor Deus, buscarmos Deus na nossa vida. E eu quero falar para os queridos, faça como o apóstolo Paulo, olhe para o apóstolo Paulo, conclua que a vossa vida para nada serve, a não ser para ser usada no reino dos céus, para fazer a vontade do Todo-Poderoso. E quando assim fazemos, queridos, o Eterno completa a nossa vida, O texto que nós lemos, Filipenses capítulo 12, sei o que está necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Essa é a verdade do Senhor. O Eterno não desampara os seus. Mesmo o apóstolo Paulo, irmãos, está vivendo de uma forma peregrina, hoje numa cidade, o mês que vem em outra, daqui a 2 anos em outra. O apóstolo Paulo vivia desta forma, ele não tinha morada fixa, ele estava um período numa igreja, um período em outra, e vale ressaltar que essas igrejas eram um grupo de famílias, que ele chegava na cidade e passava a falar do amor de Cristo Jesus. Aquelas pessoas faziam compromisso com Cristo, e eles começavam a reunir-se naquele lar. E as pessoas iam sendo enviadas, sendo trazidas, e assim, irmãos, nascia a igreja em cada cidade. E o apóstolo Paulo, ele diz que ele sabia viver com abundância, mas também sabia o que era ter os problemas na sua existência. Muitas vezes nós sabemos viver com abundância, mas quando os problemas surgem, nós esquecemos do Senhor, esquecemos do Todo-Poderoso, apontamos o dedo para Deus, reclamamos do Senhor, murmuramos contra o nosso Senhor e Salvador. Irmãos, é preciso estarmos contentes, igreja, contentes com o Senhor a cada instante da nossa vida, a cada minuto da nossa vida, a cada minuto da nossa existência, irmãos.
Nós precisamos buscar, queridos, essa comunhão verdadeira que vai produzir em nossos corações a alegria de servir o Senhor de uma forma integral, de uma forma real. E quando nós quebrarmos essas barreiras, irmãos, a barreira da religiosidade, a barreira até mesmo da vergonha que muitas vezes entra em nossos corações, e aqui finca morada, a vergonha. Quantos, amados, têm vergonha de convidar alguém para vir à igreja? Quantos? Não é assim? Eu tenho vergonha. Muitas vezes, amados, as pessoas sentem-se envergonhadas de serem salvas por Cristo Jesus, quando na verdade deveriam sentir prazer, alegria, satisfação, o regozijo constante, uma alegria perene no coração por ter Cristo Jesus na sua vida. É assim que a Bíblia diz, igreja, é dessa forma. E quando nós, amados, nos envergonhamos do Senhor, certamente o Eterno também, Ele vê que o nosso relacionamento com Ele foi quebrado. O Senhor, irmãos, Ele não aceita nenhum tipo de ação que desabone a nossa conduta com Ele. A partir do momento que nós rejeitamos o Senhor, que nós temos vergonha do Senhor, que nós temos qualquer tipo de ação que nos faça passar desapercebidos como servos de Deus, o Senhor, irmãos, Ele entende que você o rejeita, que nós estamos rejeitando a sua presença e o seu milagre, o milagre da salvação, e certamente a nossa comunhão com Ele, ela é rompida, amados, ela é rompida. O Senhor quer que tenhamos comunhão contínua, sem parar com o Todo-Poderoso, e o apóstolo Paulo, ele ensina isso, irmãos, e ele fala que ele sabe o que é estar contente em qualquer lugar e em qualquer situação. Que nós também possamos saber, irmãos, sermos servos do Senhor onde quer que nós estejamos, no trabalho, em nossa casa, na rua, onde quer que você esteja, tu precisa saber que é ser servo do Senhor, porque a partir do momento, amados, que nós agirmos assim, Deus vai te usar, Deus vai trabalhar na tua vida de uma forma tão poderosa, amados, que você vai orar e você verá pessoas se levantarem, você verá o milagre de Deus acontecer através da tua vida, irmãos. O milagre do Senhor há de acontecer através da tua vida, porque esta é a promessa do Senhor, essa é a promessa de Deus para cada um de nós, e se nós abraçarmos essa causa, e se confiarmos verdadeiramente no Senhor, Ele fará que a sua verdade se manifeste na nossa existência. Irmãos, se nós não temos visto os milagres do Senhor, é porque nós ainda não temos buscado verdadeiramente a vontade do Senhor, amados. Nós precisamos buscar ainda mais, queridos, buscar ainda mais, amados, é corrermos atrás do Senhor, é corrermos atrás de Deus. Nós não podemos ter tempo ruim para o Senhor, mas é preciso que a glória de Deus envolva a nossa vida de uma forma tão grande, a ponto que a nossa fé seja firme, seja inabalável, amados, seja inabalável. E nós precisamos continuamente fazermos uma reflexão, olhar o que está dentro do nosso coração. É preciso olhar o que está dentro do coração, gente. Olhar o que é que está dentro do coração, o que é que tem nascido dentro do nosso coração. O que é que tem nascido no nosso coração? Dizem por aí que coração é terra que ninguém sonda, é terra que ninguém vai. Mas é verdade, gente. E nós mesmos muitas vezes não conhecemos o nosso próprio coração. Mas quando você anda atento, desperto pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, quando o coração, ele passa a ser uma terra boa para as coisas ruins, nós vamos ali e arrancamos as coisas ruins. Nós não podemos deixar que as ervas daninhas do pecado germinem dentro do nosso coração, mas é preciso, amados, que esse coração esteja cativo ao Senhor, preso ao Senhor, oferecido a Deus, consagrado ao Todo-Poderoso. Mas como é que isso acontece, amados? Como é que eu posso ter um coração? Coração é sinônimo de mente na Bíblia. Mente e coração é a mesma coisa. Mas como é que nós podemos ter a nossa mente pura, a nossa mente lavada? É vigiando, irmãos.
É vigiando. Eu preciso vigiar 24 horas por dia. Diz a palavra, vigiai e orai. Olha só, vigiai vem primeiro. Nós precisamos vigiar a igreja. Nós precisamos vigiar, analisar tudo que é que entra na nossa vida, na nossa casa. O que é que nós escutamos, o que é que nós vemos, o que é que nós falamos. Tudo isso precisa passar por uma análise. Temos que refletir, amados. Porque se nós não refletirmos e deixarmos de qualquer jeito, o inimigo de nossas almas, ele vai semear a semente da perdição em nossos corações e ela vai crescer. E cresce rápido, irmãos. Cresce rápido. A ponto de você sentir-se sem condições de controlar a erva daninha do pecado na tua vida. É assim que acontece. Quantas pessoas, amados, que abriram o seu coração para o pecado entrou,